Então vamos lá, essa aula é um pouquinho mais densa, é um pouquinho mais conteudista. Eu recomendo que vocês peguem um livro para estudar sobre as reformas religiosas. É muito nome, muita data, muito império, muita guerra que acontece. Então vamos começar. Reformas religiosas na Europa. Primeira coisa que vocês têm que saber sobre reformas religiosas na Europa, né? Qual que era o contexto que a Europa estava vivendo na época. Eu falei na aula passada que para as grandes navegações, a Europa estava passando por uma época ali de transição da Baixa Idade Média para a Idade Moderna. E as mudanças que foram ocorrendo nessa transição ocasionaram a formação das cidades, o renascimento comercial e a, pro- a- foi ali criando o terreno propício para que se formassem os estados nacionais e que ocorresse a expansão marítima, tendo em vista a ampliação de mercado eh, consumidor, mercado comercial ali para a burguesia. No caso da reforma religiosa, o que vocês têm que saber de contexto europeu na época, né? Que ainda estava em processo de centralização monárquica, ou seja, não é um processo que da noite para o dia se centraliza o poder de toda uma região, de todo um país, numa única pessoa, no caso o poder real, e isso acontece de forma abrupta, da noite para o dia. Não, é um processo. E no caso do contexto da reforma religiosa, acontece que a igreja era uma instituição muito poderosa na Idade Média e na Idade Moderna é uma instituição que está perdendo esse poder, porque os reis estão centralizando o poder todo neles, diminuindo o poder da igreja, se sobrepondo à nobreza e se aliando com a burguesia para isso. Então, essa centralização monárquica, ela torna muito tenso o relacionamento entre o poder real e a igreja. Por que que torna tenso? Porque a igreja, além de uma instituição muito poderosa, ela tem contato com o povo, com o povão mesmo ali. E o poder real é mais a galera rica, nobreza, os burgueses mais ricos, esse negócio, sabe? É, Aí, como eu coloquei aqui no slide, ó, a igreja recebia tributos de vastas extensões de terras que controlava, ou seja, na aula de Idade Média vocês devem ter escutado essa expressão, mas a igreja era a maior senhora feudal da Europa, ou seja, era a instituição mais rica, a instituição com mais terras, então recebia muito tributo por conta disso. E a partir da centralização monárquica, ela foi perdendo terra e perdendo os tributos, os impostos que ela recebia. Por isso que estava havendo aí esse atrito entre o poder real da centralização monárquica e a igreja, que já era uma instituição consolidada e poderosa desde lá do fim do Império Romano do Ocidente e que durou aí porque durou aí por toda a Idade Média e um bom tempo da Idade Moderna, beleza, pessoal? É, Outra, Outro ponto importante a ser destacado nesse contexto é que a igreja ela atrapalhava a expansão comercial. Por quê? Por conta da crença propriamente dita. Porque qual que era o grupo emergente, o grupo que tinha dinheiro para poder investir ali para ocorrer uma expansão comercial, até para dar dinheiro para o rei montar o exército e lá e centralizar o poder todo nele. Era a burguesia. E a igreja condenava a usura. O que que é essa usura? É a cobrança de juros por impostos, ou seja, a igreja ela pregava assim: você empresta o dinheiro, você só recebe o que você emprestou, você não pode cobrar juro caso atrase o pagamento, esse tipo de coisa. E ela defendia o justo preço. O que que é esse justo preço? É uma produção e uma comercialização, ela não se dava pelas leis do mercado, mas sim pelo que se considerava a correta remuneração do trabalho. O que que é isso? Não era o mercado como é que fala? Não era o mercado que fazia com que as coisas sejam produzidas como é hoje. Não existia esse negócio de lei de oferta e demanda. Se tem muita oferta, você vai ter uma grande produção. Se tem pouca oferta, você vai ter uma pequena produção. Não. Lá, por exemplo, se você precisa de um sapato, o cara vai produzir um sapato para você e só. Não vai produzir isso em larga escala. E isso é ruim. Porque ali, o que que é esse justo preço? O comerciante só vai cobrar o que ele gastou. Ele não pode colocar um preço a mais para obter lucro em cima disso. E isso, de certa forma, atrapalhava os interesses da... De certa forma não, né? Com certeza atrapalhava os interesses da burguesia. E o que vocês têm que saber sobre a igreja propriamente dita ali? Elas tinham dois sistemas que eram
não contrários, tinham visões diferentes, que eram o tomismo, que é o tomismo e o agostinianismo. O que é isso? O tomismo vem lá de São Tomás de Aquino e o agostinianismo vem lá de Santo Agostinho, lá no começo da Idade Média. Né? O que o tomismo pregava? Ele era predominante na cúpula romano-papal, ou seja, na alta cúpula, papa, bispo, essa galera era mais tomista, né? E acreditava que o caminho para a salvação, o caminho para você chegar ali à salvação eterna, para você chegar no céu, se dava pelo livre-arbítrio e pelas boas obras, né? Ou seja, caridade, você tem que ser sempre bom com o outro, amar o próximo, esse tipo de coisa. E os agostinianos? Essa salvação se dava exclusivamente pela fé e pela predestinação. O que é isso? Uma pessoa já nascia predestinada a ir para o céu ou para o inferno. Como você sabia se uma pessoa era predestinada a ir para o céu? Porque ela tinha muita fé. Se ela era predestinada a ir para o inferno, ela não tinha tanta fé. E essas aí, como está escrito aí, as boas obras eram vistas como prova da predestinação do indivíduo, pois era dotado de graça. Ou seja, um indivíduo que já nasce predestinado ao céu, você vai ver que ele tem muita fé e ele vai ter muita obra. Ele vai fazer muita obra, obra de caridade, obra de cunho social, para ajudar a galera mais pobre e vai ser visto como ele é dotado de graça, entendeu? E além desses dois sistemas aí, você tinha uma desmoralização crescente no clero. Por quê? Porque a igreja pregava uma coisa, mas falava outra. Ela tomava atitudes que ela falava para o povo não fazer, mas ela fazia. Aí eu citei alguns exemplos, o abuso de poder excessivo de vários membros, ou seja, os padres, bispos e etc. se achavam mais importantes, mais poderosos que o resto da população no geral. Prática da usura, eles cobravam juros, obtenção de lucro desenfreado, uso da autoridade para garantir privilégio, ou seja, você vai fazer isso porque eu sou da igreja, porque eu sou um bispo, porque eu sou o papa, vendia cargo da igreja. Por exemplo, chegava um senhor feudal lá com um filho que não tem vocação nenhuma, ele ia lá e comprava o cargo de, por exemplo, bispo para o filho, padre para o filho, venda de indulgência. O que é venda de indulgência? Venda da salvação. O cara chegava lá, fazia uma confissão, falava que queria ir para o céu, e o padre falava, você pode ir para o céu, custa tanto. Isso que é venda de indulgência. E a simonia, né? E vem aqui essa que é venda de relíquia sagrada. O que é essa simonia, essa venda de relíquia sagrada? Vendia pano falando que era o santo sudário, vendia pedaço de madeira falando que era da cruz, pegava uma gotinha de sangue falava que era gota do sangue de Cristo, pegava algum prego aleatório e falava que era o prego que pregou Jesus na cruz, e assim vai. Todas essas práticas aí estavam desmoralizando ainda mais a igreja, ainda mais o clero. Beleza, pessoal? Dentro disso, outro ponto importante que vocês precisam saber, dentro do contexto europeu na época, é sobre o Sacro Império Romano Germânico. O que era esse Sacro Império Romano Germânico? Agora tem um mapinha aí, eu vou mostrar para vocês certinho onde é que ele se localizava, os países que compunham ele e tudo mais. O que era? De forma geral, o que era? Ele unia partes do Império constituído por Carlos Magno. Quem que foi Carlos Magno? Vocês devem ter ouvido falar dele lá na Alta Idade Média. Ele foi um nobre conquistador que ajudou a expulsar Moro, que conquistou muito, que formou um feudo muito grande, por aí vai. Ele foi fundado em 962 por Otto I, que era o rei da Germânia, ali, a região da Alemanha hoje. Ele foi coroado imperador pelo Papa João XII, né? E tendo em vista essa coroação pelo Papa João XII, você já viu que esse império ele era protegido pela igreja, era abençoado pela igreja até pelo nome, né? Sacro Império Romano Germânico. Sacro, ou seja, Sagrado Império Romano Germânico. E esse império ali, ele desapareceu em 1806 com as guerras napoleônicas. Essa matéria a gente vai ver mais para frente comigo mesmo, beleza? Lá no século XVI, qual que era a situação social, a situação econômica desse Sacro Império Romano Germânico aí? A Alemanha era basicamente feudal, enquanto Portugal, Espanha, França e Inglaterra ali já tinha passado por isso, já tinha se centralizado monarquicamente, já tinha formado o Estado Nacional, já estava superando essa barreira do sistema feudal lá da Idade Média, enquanto a Alemanha ali, o Império Germânico ainda estava basicamente na relação ali senhor feudal e servo. A igreja, como eu falei, possuía um terço das terras do Império e
Um atritozinho que começou a rolar nessa época aí foi que a nobreza do Império começou a tentar diminuir a influência da SICAR. O que é SICAR? Sacra Igreja Católica Apostólica Romana. É assim que eu vou me referir dela daqui para frente, sabe? Sempre que eu falar SICAR, Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é a mesma igreja da Idade Média, que é a mesma igreja que eu acabei de falar ali agora, da venda de indulgência, da simonia e tudo mais. Beleza, pessoal? Aí que eu falei, Sacro Império Romano Germânico, aqui é a região da Alemanha, aqui é a França já formada, aqui é a França já formada, ó, Reino de Castela, Reino de Granada. Vocês podem ver que esse mapa aqui ainda tem o Reino de Granada, então estava rolando ainda a guerra de reconquista da Espanha. Portugal já não havia juntado ainda o Reino de Castela e o Reino de Aragão, estava rolando a guerra de reconquista aqui para tomar o Reino de Granada. Aqui o Império Sacro Romano Germânico, como vocês podem ver, pegava uma parte grande da Itália, uma parte grande, praticamente E falando agora das reformas protestantes propriamente ditas, né? Quais são os precursores dessas reformas protestantes? É o John Wycliffe e o John Hus. Eles foram os primeiros a escrever essa obra aí, o Erasmo de Roterdã. Qual que era? Foi a primeira crítica assim explícita à igreja, que criticava o metalismo exacerbado da SICAR. O que é esse metalismo exacerbado? Aquilo que eu falei lá de obtenção de lucro muito grande, sendo que ela mesma condenava essa obtenção de lucro, obtenção de usura. Esses foram os precursores, né, os primeiros caras que tiveram coragem a criticar a igreja abertamente. Depois veio Martinho Lutero ali com a reforma luterana. Quem que era Martinho Lutero? Ele era um monge agostiniano da igreja. Ele criticava de forma explícita, de forma veemente, a simonia, a indulgência e a corrupção dentro da igreja. Simonia, relembrando, é a venda de relíquia, indulgência, venda do perdão, ou seja, venda da salvação, e a corrupção ali na venda de cargos eclesiásticos, do não cumprimento da posição celibatária que a igreja adotava, beleza? O que esse Agostinho fez? O que o Lutero fez, né, que era um monge agostiniano? Ele foi lá na igreja, uma igreja lá do Sacro Império Romano Germânico, ele era germânico, pregou na igreja lá, esqueci o nome da igreja agora, as 95 teses de Martinho Lutero. Ele radicalizava suas críticas à igreja e ao Papa, ou seja, ele não ficou só na igreja, ele criticou o Papa de forma pessoal. Qual foi a reação da igreja diante a essa publicação das 95 teses de Lutero? Em 1520, o Papa Leão X ele redigiu uma bula que condenava Lutero, exigindo a sua retratação e a ameaça de excomunhão. O que o Lutero fez? Lutero não se retratou, ele, como está escrito aí, ele queimou a bula em local público e falou que não aceitava sair da igreja, bateu o pé. Falou, não vou ser excomungado, pronto, acabou. Um ano depois, essa dieta de Worms aí, Carlos V, que era o imperador lá do Sacro Império Romano Germânico, como ele era um rei muito católico, um rei muito ligado a Sicar, ele considera o Lutero como herege, justamente por ele ter pregado essas 95 teses e por ele não ter se retratado com a igreja. Então ele considera Lutero como um herege, porém, a maioria dos príncipes apoiavam a crítica luterana. Por que eles apoiavam essa crítica luterana? Porque, como eu falei lá no início, a nobreza estava desejando reduzir o poder da igreja, a influência da igreja dentro do império. E Lutero também foi conquistando ali um apoiozinho da burguesia e tal, que era como uma forma de escapar da condenação da usura, da condenação de obtenção de lucro que a Sicar fazia, mas condenava. Então está escrito aí, Lutero foi protegido e resultou essa proteção dele ali dos príncipes a formação do luteranismo. Aí um outro ponto super importante, que são as Confissões de Augsburgo, em 1530. Ele fundamentou a doutrina luterana, de forma geral. Ele colocou ali a espinha dorsal da doutrina luterana. Aí eu coloquei alguns pontos para vocês, eu vou
dar uma lida aqui rapidinho. Ó. O princípio da salvação pela fé, rejeitando o tomismo, até porque ele é um monge agostiniano, né? Ele é o primeiro cara a defender a livre leitura da Bíblia, porque antes a Sicar só padre podia ler e ela era escrita em, em latim, ou seja, só quem falava latim podia ler a Bíblia, geralmente era padre que falava latim. Então ele defendia a livre leitura da Bíblia, a tradução dessa Bíblia para a língua da região, e assim vai. Isso aí foi tudo uma quebra de dogmas da igreja, que a igreja foi ficando descontente com isso, queria porque queria dar um jeito de silenciar Martim Lutero. E a supressão do clero regular, do celibato clerical e das imagens religiosas, ou seja, queria acabar com o clero regular, que é o clero que tem ali mais contato com o povo e tal, acabar com esse negócio de celibato, porque na visão dele não era importante, ninguém praticamente seguia, nem bispo, nem padre normal, nenhum deles, eram poucos que seguiam esse celibato aí. E a supressão dessas imagens aí era só uma questão pessoal dele, ele não gostava, ele só. Beleza, pessoal? Mais um, ó, manutenção de apenas dois sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. Não sei se vocês lembram, mas na Igreja Católica são 7 sacramentos, eu não lembro todos de cor aqui, mas ele manteve só dois, o batismo e a Eucaristia. É aí o que eu falei, toda a celebração da Igreja Católica na época era feita, o padre rezava a missa de costas para o povo e toda em latim. Ou seja, quem não falava latim ficava boiando, não entendia nada. A negação da transubstanciação. O que é essa transubstanciação? É a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Mas ele aceitava a consubstanciação, ou seja, ele nega a transubstanciação, ele nega a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue, mas ele aceita a consubstanciação. O que é essa consubstanciação? Que o pão e vinho, eles apenas representam o corpo de Cristo, eles não se transformam, apenas representam. E esse é um ponto muito importante aí, ele acreditava que a igreja deveria ser submissa ao Estado. Beleza, pessoal? Dentro disso aí houve um movimento, ele foi um movimento pequeno, um movimento cresceu um pouco, mas ele não chegou a ser tão grande, não chegou a se alastrar por toda a Europa, que é o movimento anabatista. Ele era liderado por esse Thomas Müntzer, aí, não sei como é que fala isso, e ele tentou se aproveitar desse último ponto aí, que era a submissão da igreja ao Estado, e esses camponeses que faziam parte do movimento, eles viram a possibilidade de romper, de acabar com o sistema feudal ali, acabar com o feudalismo na região, e tentou confiscar algumas terras da igreja e da nobreza. Lutero condenou o movimento e pregou os de força para exterminá-los esse movimento aí. Até porque estava tomando terra até da nobreza também, né? E a nobreza estava defendendo Lutero. Não tinha como Lutero apoiar um movimento desse. Então ele perdia o apoio da nobreza e já era para ele. Aqui na imagem aqui, ó, coloquei uma imagenzinha do final do movimento anabatista aqui, ó. Galera torturando, a decapitação do líder e assim vai. Beleza, pessoal? Lutero, como eu falei, ao mesmo tempo que ele começou a trazer a burguesia para o seu lado, ele já repeliu ela de uma vez, porque ele considerava um instrumento do dinheiro, considerava o dinheiro um instrumento do demônio para a disseminação do pecado, porque vocês sabem, né? Dinheiro você compra muita coisa e com isso aí pode trazer o pecado segundo a visão do Martinho Lutero. Depois disso houve essa dieta de Spira em 1529, que foi uma tentativa de restrição da expansão da nova doutrina. Ou seja, tentaram restringir a doutrina à região que ela já tinha se expandido, não deixar ela se expandir mais. Quais foram os principais pontos dessa dieta? Apenas as regiões que aceitassem essa doutrina poderiam praticar, e os seguidores de Lutero, e a partir disso, os seguidores de Lutero, eles aceitaram as restrições sob protestos, e por isso passaram a ser chamados de protestantes. Daí vem a denominação protestantes para quem é luterano. Beleza, pessoal? Depois disso, começaram a surgir guerra religiosa para tudo que é lado, na região do Império, lá do Sacro Império Romano Germânico, que só vão ser resolvidas lá em 1555 com a Paz de Augsburgo. O que essa paz estabelece? Ele estabelece que cada príncipe de cada região do SIRG, que é o Império Sacro Império Romano Germânico,
poderia escolher sua religião, e a partir disso surgiu essa expressão aí em latim, ó, que significa, essa expressão aqui em latim, ó, que significa cada príncipe com sua religião, ou seja, cada região ganhou a autonomia de escolher a religião que poderia praticar, o comecinho ali da liberdade religiosa no Sacro Império Romano Germânico. Aqui eu coloquei uma imagenzinha que mostra a igreja protestante, a prega das 95 teses, só para ilustrar mesmo, depois vocês dão uma lida nessa legenda aí. Qualquer dúvida pode falar comigo. Então, pessoal, a reforma luterana é basicamente essa aí. Passando agora para a reforma calvinista. Como a gente sabe, ela ocorreu na Suíça e possui uma base luterana. O princípio dela não foi, o cara que fundou ela não foi o João Calvino, ele só espalhou, o cara que começou ela mesmo foi esse Ulrich Zwingli. Em 1529 ele pegou as ideias do Lutero lá do Cirg e levou para a Suíça. Conforme ele começou a pregar essa nova doutrina aí, começou uma guerra civil, na qual o Ulrich acabou sendo morto. Passou um tempo, João Calvino chega e começa a divulgar as ideias, que formou uma nova corrente religiosa, que não houve tanto, ele divulgou de uma forma mais branda, de uma forma menos veemente, e acabou formando uma nova corrente religiosa. Aí aqui eu coloquei os principais pontos que fundamentam essa ideia. Ó. Predestinação absoluta, segundo o qual todos os homens estavam sujeitos à vontade de Deus e apenas estariam destinados à salvação eterna. Ou seja, a gente volta naquele ponto lá do agostinianismo, lá da igreja lá, que a pessoa já nasce predestinada à salvação. E não são todos que nascem predestinados a isso aí, somente alguns são predestinados à salvação eterna, aí para o céu, o resto vai tudo para o inferno e a danação lá, junto com o tinhoso. Beleza, pessoal? Qual seria o sinal dessa graça? Como é que uma pessoa que nasce predestinada sabe que ela é predestinada à salvação eterna? Está escrito aí, ó. O sinal da graça divina estaria uma vida plena de virtudes com o trabalho diligente, sobriedade, ordem e parcimônia. Ou seja, o cara trabalhava muito e seu trabalho começava a dar lucro, ele começava a se sustentar com seu trabalho. E isso era visto como sinal da graça de que ele era predestinado à salvação eterna. A Bíblia é a base da religião. Criticava o culto de imagens e admitia apenas os sacramentos da Eucaristia e do batismo. Nesse último ponto aí a gente vê quão forte era a base luterana nesse movimento. Ele se expandiu rapidamente. Por que esse movimento calvinista se expandiu rapidamente? Porque ele atendia a expectativa da burguesia, porque ele fortalecia a ideia de trabalho, porque ele valorizava a ideia de trabalho, a ideia de lucro, a ideia de prosperidade, porque isso era visto como um sinal de graça. Isso era visto como um sinal de que o comerciante que tinha lucro, que trabalhava duro, que tinha lucro, era visto como um cara que era predestinado à salvação eterna, era visto como um cara que a graça divina estava atuando ali sobre ele. Certo? Esse movimento ele cresceu muito nos Países Baixos, começaram a ser chamados de presbiterianos, e na França eram chamados de huguenotes, que a gente vai ver lá na Revolução Francesa quem eram certinho esses huguenotes, e na Inglaterra eles eram chamados de puritanos, que também a gente vai ver, se não me engano, na próxima aula, quando a gente falar de revoluções inglesas e primeira revolução industrial. Beleza, pessoal? De reforma calvinista é basicamente isso aí, mas não deixem de pegar um livro para ler sobre, porque aqui é só um resuminho rápido só para vocês não ficarem tão perdidos na hora de estudar, e façam os exercícios que eu vou mandar esses exercícios assim que eu mandar essa aula. Beleza, pessoal? Outra terceira reforma é a reforma anglicana. O que é a reforma anglicana? Foi lá na Inglaterra, foi o rei Henrique VIII que começou essa reforma aí. Ele governou de 1509 a 1547. Qual foi o pretexto para ele romper com a Igreja Católica lá na Inglaterra? Ele era casado com Catarina de Aragão, só que essa mulher ela não dava filho para ele, não dava filho, não tinha como ter filho, só nascia menina, E ele tentou anular seu casamento, porque ele tinha uma amante, a Ana Bolena, tinha um amante, a igreja recusou-se a anular esse casamento, e ele apelou, falando, então eu vou criar a minha igreja, já era para vocês, e falou.
Aí ele se autoproclama como chefe da igreja inglesa, em 1534, lá quando ele publicou o Ato de Supremacia, que foi onde ele criou a igreja anglicana. A partir desse ato de supremacia, a igreja católica excomungou o rei, no caso o rei Henrique VIII, né? E como reação a essa excomungação do rei, o rei foi lá e confiscou todas as terras e todos os bens da Santa Igreja Católica Apostólica Romana no território, ou seja, a igreja perdeu terreno gigantesco, tanto terreno físico, na questão de terra, quanto no terreno de influência na coroa inglesa. Beleza, pessoal? No iníciozinho ali, a igreja a igreja da Inglaterra permaneceu muito semelhante à católica. Os cultos eram o mesmo, o vestimento era o mesmo. Ele só mudou o nome para poder anular seu casamento com a Catarina de Aragão. Esse Thomas Moros aí, que era um humanista, ele foi decapitado por não reconhecer a autoridade religiosa de Henrique VIII. Por que ele não reconhecia? Porque Henrique VIII ele se autoproclamou o chefe da igreja, mas não mudou quase nada nos ritos, não mudou quase nada na doutrina. Então ele viu isso como um ato mais de pecado, um ato mais de que o demônio ali estava atuando sobre o rei da Inglaterra na época, e ele não reconheceu, começou a espalhar essa crença dele que o rei Henrique VIII não era uma autoridade religiosa, e acabou que foi decapitado por conta disso, fechou? Depois lá com Elizabeth I, por quê? Porque só lá com a Elizabeth I. Por que só nesse governo que essa religião foi consolidada como uma religião protestante de língua inglesa? Porque foram modificadas algumas coisas da Igreja Católica. Foi colocado o princípio calvinista, eles colocaram a valorização da justificação pela fé e pregação, o culto à estrutura eclesiástica do catolicismo foi mantido. Ou seja, o que foram os princípios calvinistas? Basicamente, atraiu a burguesia para dentro da igreja, para fortalecer essa igreja, porque o princípio calvinista ele fortalecia a ideia de trabalho, a ideia de prosperidade, ele valorizava a justificação pela fé e pregação, ou seja, um cara que tinha muita fé, um cara que pregava, um cara que propagava a fé anglicana, ele já era visto como um cara predestinado à salvação. E o culto e a estrutura, como a igreja era muito influente, já tinha uma estrutura toda pronta. Eu acho que nesse ponto aí, eles só quiseram mais que aproveitar a mesma estrutura que a igreja católica já tinha, que foi confiscado. Esse rapaz da imagem aí é o Henrique VIII. E só uma curiosidadezinha, ele se casou com Ana Bolena depois que separou da Catarina de Aragão e teve, se não me engano, 7 filhas. Por isso ele não teve herdeiro homem, por isso essa Elizabeth I aí que assumiu o trono. Então não adiantou nada, ele acabou não tendo filho homem, acabou tendo só mulher. E vocês sabem que na época lá pode ter 15 mulheres, se nascer um homem, é o homem que é o rei, é o homem que vai assumir o trono, é o homem que vai levar a família, o nome da família para frente. No caso ele não teve, assumiu a filha dele, Elizabeth I. Beleza, pessoal? Contra-reforma agora. O que foi essa contra-reforma? Essa contra-reforma foi essa contra-reforma foi a reação da igreja a essas reformas protestantes, tanto a luterana, quanto a calvinista, quanto a anglicana, a igreja não podia ficar parada, perdendo durante esse período aí da Idade Moderna. Lá em 1534, houve a fundação da Companhia de Jesus por Ignácio de Loyola. O que era essa Companhia de Jesus? Essa Companhia de Jesus era uma companhia que visava propagar a fé cristã, combater esses protestantes aí que estavam surgindo. Eles eram chamados de soldados de Cristo. Olha lá, ó. Combatiam o protestantismo por meio do ensino e da expansão da fé católica. Aí lá em 1542, o Papa Paulo III ele convoca o segundo Concílio de Trento. Por que segundo Concílio de Trento? Porque o primeiro Concílio de Trento foi lá no finalzinho da Idade Clássica, comecinho da Idade Média. O que o primeiro Concílio de Trento fez? Fundou a Igreja Católica. Foi nele que começou a Igreja Católica. Esse Concílio de Trento aí, ele tinha esse segundo Concílio de Trento, ele tinha o objetivo de discutir os assuntos religiosos que estavam ali desmoralizando o clero. Quais foram os resultados desse concílio? Ele reafirmou os princípios católicos, sacramento,
Bíblia em latim, missa latim, esse tipo de coisa. Proibiu venda de indulgência, ou seja, proibiu a venda da salvação. Começou a criar, acabou com esse negócio da venda de cargo eclesiástico, ou seja, começou a criar escola de formação, ou seja, o cara para entrar na igreja não era só pagar mais, tinha que estudar e tudo mais. Fortaleceu o Santo Ofício da Inquisição. O que era esse Santo Ofício da Inquisição? Começou a pegar protestante e jogar na fogueira como se fosse bruxa, lá na Idade Média. E criou o Index. O que era esse Index? Era uma lista de livros proibidos pela igreja. Se um livro que você tivesse nessa lista, você era obrigado a entregar ele para a igreja e não podia ler. Ali eu escrevi, ó, quaisquer obras consideradas contrárias aos princípios da fé, incluindo livros científicos e bíblias protestantes. Por que bíblias protestantes? Porque elas não eram em latim, porque algumas têm algumas modificações quando comparadas à Bíblia católica, e porque livros científicos, o caso mais notório nessa parte é o caso do Galileu lá, né? Que ele teve algumas descobertas, foi levado lá para esse tribunal aí da Santa Inquisição, Santo Ofício, foi levado para lá nesse tribunal ele reconheceu não, né? Falou que tudo que ele tinha escrito era mentira, viveu o resto da vida em prisão domiciliar. Beleza? De Contra-Reforma é basicamente isso. Quais são os conflitos religiosos da época? Surgiram na época ali. Lá no Sacro Império Romano Germânico, você teve um conflito de luterano e católico, dos príncipes que apoiavam Lutero contra os católicos que apoiavam a igreja. Na França, você teve ali um movimento calvinista contra os católicos. Lembrando que a França era um país muito católico também. Lá na França, os calvinistas eram chamados de huguenotes. A gente não pode esquecer que o João Calvino era francês, ele foi para a Suíça propagar essa fé. E o episódio mais marcante lá na França foi a Noite de São Bartolomeu, em 1572, que o rei ordenou lá que os protestantes fossem assassinados em massa. Foi uma noite sangrenta ali de 1572, sob ordem do rei. Na Inglaterra se teve ali uma guerra, um conflito ali entre os anglicanos e católicos, né? A gente sabe que os anglicanos acabaram vencendo até pelo poder real. E também houve ali a Guerra dos 80 Anos, que foi ali de 1568 a 1648. Onde que aconteceu essa guerra? Foram os Países Baixos ali, basicamente a Holanda, que fazia parte da Espanha, contra a Espanha. Foi basicamente a guerra de independência dos Países Baixos, mas que também envolveu questões religiosas, beleza? A Holanda, ela tinha o apoio de Portugal. Por que ela tinha o apoio de Portugal? Porque na época a Espanha estava se despontando como a maior potência, Portugal estava perdendo espaço e Portugal resolveu apoiar a Holanda nessa guerra ali. E os Bourbons. Quem eram os Bourbons? Era a dinastia que estava no poder na França, ou seja, eles estavam apoiando a Holanda em detrimento da Espanha, até porque a Espanha também tinha umas briguinhas com a França, porque a França tentou invadir ali uma parte do território francês aqui na América, e isso acabou dando um pequeno conflito entre as duas nações. E a Espanha ela contava com o apoio dos Habsburgo, que era a dinastia que estava no poder no Império do Sacro Império Romano Germânico, até porque eles eram todos católicos, né? Então acabou que os dois acabaram se unindo. Ao mesmo tempo, acontecia a Guerra dos 30 Anos, que foi de 1618 a 1648, entre a família dos Habsburgo e dos Bourbons. Ou seja, aqui ó, os Bourbons apoiavam a Holanda, porque os Habsburgo apoiavam a Espanha, e os Bourbons e os Habsburgo estavam em guerra na Guerra dos 30 Anos. A França saiu vitoriosa, acabou saindo vitoriosa dessa guerra aí dos 30 anos. Aí a Espanha acaba perdendo seu apoio na Guerra dos 80 Anos, que como a Espanha só tinha o apoio dos Habsburgo, a partir do momento que perde esse apoio, ela acaba perdendo na guerra também, porque a França apoiava a Holanda, além de Portugal apoiar a Holanda também. A Holanda se declara independente e esse fato marca o início da decadência espanhola como potência mundial da época, e a Holanda começa a ser aquele país liberal que a gente vê, né? Um país extremamente comerciante, um dos primeiros países a adotar a livre expressão religiosa, a liberdade religiosa e por aí vai. Aqui em 1531, essa imagem aí, ó, essa imagenzinha aqui, ó, é a assinatura da Declaração de Independência holandesa lá em Versalhes. Beleza?
Quais foram os efeitos dessas reformas na América? Se a gente lembrar tudo que acontece na Europa nessa época, tem reflexo na América. Na América do Norte, a colonização teve nos protestantes um forte sustentáculo, até porque na América do Norte, quem vai falar da colonização da América do Norte também sou eu, se não me engano, acho que daqui umas 2 aulas sou eu que vou falar a história dos Estados Unidos para vocês. Como foi a colonização inglesa, na inglesa é basicamente anglicano, foi uma colonização basicamente protestante. Na América Central e do Sul, a gente já tem uma forte participação portuguesa e uma forte participação espanhola, beleza? Além do mais, no período aí de 1580 a 1640, teve um período chamado de União Ibérica, em que o rei da Espanha começou a governar Portugal e ali a Península Ibérica ficou sob o comando de um rei só, até que houve a revolução lá em Portugal e separou os dois novamente. Beleza? A Companhia de Jesus, que foi criada lá pelo Inácio de Loyola, chegou ao Brasil em 1549 e iniciou oficialmente a história religiosa da colônia. Foram eles que começaram a catequizar índio, começou a ensinar índio sobre a fé católica, beleza? Esses jesuítas aí também, eles entraram na América Espanha, na Hispânica e na América do Norte. O que eles faziam? Eles se dedicavam à catequização dos indígenas, combatendo as tradições e os costumes que se chocavam com o cristianismo, beleza? Então esses foram os principais efeitos aí. Se preocupavam em levar a fé católica tanto a negros quanto aos índios que estavam ali na região. Beleza? Além da presença desses religiosos para essa evangelização, a Contra-Reforma também lá na Europa, tanto na Europa quanto na América, ela retomou o Tribunal da Santa Inquisição, como eu falei lá no Segundo Concílio de Trento, que era uma prática utilizada para caçar bruxas lá na Idade Média. E ela também teve atuação aqui na América Portuguesa e na América Espanhola. O primeiro Tribunal da Inquisição entrou em funcionamento em Lima, que era a América Espanhola, em 1570 e no México em 1571. Aí, essa foi a diferença. Ó. Na colônia espanhola teve uma atuação bem mais efetiva, bem mais forte do que na América Portuguesa. Está até escrito, ó, não houve nada semelhante às destruições movidas pelos espanhóis nos domínios do seu império. Além disso, não houve a instalação do Tribunal de Santo Ofício na Inquisição da colônia portuguesa. Ou seja, na Espanha houve uma ação muito mais forte, uma ação muito mais efervescente do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição do que na colônia portuguesa. Enquanto lá na América Espanhola a galera já era julgada, condenada na colônia mesmo, em Portugal não. Você tinha uma abertura de processo, esse processo, aqui no caso do Brasil, né? Abriu um processo aqui no Brasil, levava lá para Portugal, lá para Lisboa. Aí o preso era interrogado para ver se ele tinha feito aquilo mesmo. A maioria das vezes era torturado para confessar. É, é, Aí a partir do momento que ele confessava, aí ele ia ser julgado, aí ele ia ser condenado, mas isso tudo lá em Portugal, nada aqui na colônia portuguesa. Beleza? Aí aqui, ó, para você ver, eu coloquei uns dadozinhos sobre a máquina inquisitorial na América Portuguesa. Aí tá aí o balanço, ó, 1.074 presos, 776 homens, 298 mulheres, 48% e 77% eram os cristãos novos, acusados de judaizar, ou seja, eram judeus que não tinham se convertido. 20 homens e 2 mulheres foram queimados em Lisboa, todos por propagar a fé judaica. Aí tem uma gravurazinha, ó, que é basicamente ali as Índias sendo perseguidas pelo Tribunal da Santa Inquisição. Beleza, pessoal? Aí para relembrar uma coisinha rápida, ó, sobre as reformas, ó, quais que eram os ataques da igreja. Cristo, a espiritualidade, levou a reforma protestante. A expansão marítima são os bárbaros do Novo Mundo. Isso aí, renascimento, ciência leiga, religiões tradicionais, judeus e muçulmanos. Tudo isso chocava contra a Igreja Católica. A Igreja Católica, como forma de combater todos esses choques, ele criou a Companhia de Jesus, o Tribunal do Santo Ofício, e foi ali fortalecer as monarquias ibéricas para atuar aqui na Europa. Beleza? Então é isso, pessoal.
acabou nossa aula por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha falado muito rápido. Qualquer dúvida, me manda no WhatsApp. Não deixem de fazer as listas. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Falou.